Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que agora no canal vamos ter vídeos de história, toda segunda-feira às 14 horas. E os vídeos de filosofia mudaram de horário também. Vai ser sexta-feira, mas às 14 horas. E hoje eu tô gravando aqui na cozinha porque eu vou falar de uma bebida presente em todas as casas brasileiras, que é o café. Café! Quero café! Quero café! O brasileiro acorda já precisando daquela xícara de café amargo para poder aguentar as notícias desse país, não é mesmo? De acordo com os manuscritos, no ano de 575 d.C., aconteceu a lenda do Caldi. Caldi era um pastor que morava na região da Abissídia, na atual Etiópia. E quando ele estava lá com as suas cabras, ele percebia que quando elas passavam por detrás de uma montanha, quando elas voltavam muito eufóricas, muito agitadas. E ele queria saber o que acontecia de trás dessa montanha para as cabras ficar daquele jeito. Então um dia ele seguiu essas cabras e viu que lá tinha uma frutinha vermelha, que as cabras comiam aquela frutinha e daí que elas ficavam eufóricas. Então ele pegou uma frutinha dessas para experimentar e, de acordo com os manuscritos, ele sentiu um frescor na boca. E ele começou a ficar eufórico, agitado, diz a lenda até que ele começou a dançar lá com as cabras. Lá perto tinha um mosteiro, então ele resolveu pegar um pouco dessas frutas e levar para um monge que morava lá. O monge preparou um suco dessa fruta e ele tomou. E aí ele percebeu que ele ficava mais tempo acordado, que ele não pegava no sono quando ele realizava suas orações e nem quando ele lia seus livros. Então, assim, o café começou a ser cultivado nos mosteiros. E de acordo com os registros, os primeiros cultivos de café se realizaram em mosteiros na região do Iêmen, no período do Império Islâmico, Império Muçulmano. Então, o café foi se expandindo na região do Império Muçulmano e depois foi para outras regiões. No período moderno da história, o café era cultivado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E, provavelmente, os franceses roubaram algumas sementes de café e começaram a plantar nas suas colônias. Outra coisa, além disso, os portugueses e os brasileiros eram proibidos de fazer comércio com os franceses. Então, como que o café veio parar no Brasil, sendo que a gente não podia comercializar com os franceses? No ano de 1727, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta recebeu uma missão do governador do Maranhão e Grão-Pará, o João da Maia Gama, para resolver uma disputa territorial na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, na região do rio Oiapoque, porque os franceses estavam violando a fronteira com o Brasil. Além disso, ele recebeu uma ordem secreta. Ele recebeu a ordem de esconder com todo disfarce e cautela algumas sementes de café para trazer aqui para o Brasil. Existem duas teorias de como que o Francisco conseguiu pegar essas sementes de café. A primeira teoria, que é bem mais emocionante, é que o Francisco se envolveu com a Madame d'Orvilliers, esposa do governador da Guiana Francesa. E ela, seduzida pelos galanteios desse brasileiro, na hora que ele foi embora, antes dele ir embora para o Brasil, ela escondeu algumas sementes de café no bolso do Francisco. A segunda teoria é bem mais realista. Ela diz
que o Francisco conseguiu as mudas, as sementes de café, porque ele negociou com um produtor francês, mesmo sabendo que essa prática era proibida. Cultivar o café na região norte não deu muito certo, porque lá o clima não é muito favorável. Chove muito sol, então o café lá não produziu. Então eles resolveram levar o café para o Rio de Janeiro, onde o clima era mais favorável. O café, nesse momento, era produzido aqui no Brasil em pequenas escalas, era produzido apenas para o consumo doméstico. Só que aí, a partir do ano de 1830, o preço do café no exterior aumentou, porque as colônias francesas não estavam produzindo muito café como antes, porque elas estavam envolvidas ali com as questões emancipacionistas. Então, o Brasil viu nisso uma oportunidade de começar a plantar o café para exportação. Então, o café começou a ser cultivado no Rio de Janeiro e depois ele se expandiu para a região da Zona da Mata Mineira e no litoral fluminense. Entre 1830 e 1850, o cultivo do café se fixou no Vale do Paraíba, na região ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. A partir da década de 1850, eles começaram a cultivar o café na região de São Paulo, especificamente mais no interior, perto ali da região de Ribeirão Preto, onde o clima era bem mais favorável, porque lá tem a terra roxa, né, o latossolo roxo, e a produção de café lá era 5 vezes maior do que a produção no Vale do Paraíba. Então essa é a rota aí do café aqui no Brasil, como ele chegou até aqui e como ele foi se expandindo no território. A gente sabe que o café, a produção de café aqui no Brasil foi muito importante. Tanto é que teve a República do Café com Leite. Então o café aí, durante muito tempo, ele foi o principal produto de exportação do Brasil. Os senhores do café, eles lucravam muito com a exportação. Então, eles passaram a investir esse lucro nas indústrias. Então, o dinheiro do café, assim, foi o que proporcionou o desenvolvimento industrial aqui no Brasil. Então, esse foi o primeiro vídeo de história aqui no canal, falando sobre o café. E espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal. E até sexta-feira com mais um vídeo de filosofia medieval.